Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Maria Clara e hoje nós vamos comentar o artigo 4º do Código Civil. O artigo 4º trata sobre a incapacidade relativa. Vamos ler a literalidade do dispositivo? Artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 1. Os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, os pródigos. Parágrafo único. A incapacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. O artigo 4º trata da incapacidade relativa, que é aquela que o legislador entendeu que aquelas pessoas têm um nível intermediário de capacidade. Elas podem sim praticar os atos da vida civil, mas para isso elas vão ser assistidas pelos seus representantes legais. Nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele reduziu as incapacidades relativas. Vamos tratar primeiro dos menores púberes. Quem são os menores púberes? São os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Esse critério é o puramente cronológico, é a idade. Não tem relevância o horário do nascimento. Por exemplo, vamos supor que a pessoa nasceu às 20 horas, mas praticou o ato às 18 horas. Esse ato vai ser válido? Vai ser válido, não importa o horário, e sim o dia para determinar a capacidade das pessoas. Aí a gente tem algumas peculiaridades que eu trouxe aqui como exemplo, que é o testamento e as testemunhas. O testamento, a pessoa é plenamente capaz para testar a partir dos 16 anos. As testemunhas, as pessoas já podem ser testemunhas a partir dos 16 anos. A pessoa também pode votar a partir dos 16 anos. Na Constituição também a gente tem uma diferenciação ali para trabalho noturno, que é proibido para menores de 18 anos. A gente tem também, vedado o trabalho doméstico para menores de 18 anos. Então, existe algumas peculiaridades que fogem dessa regra aí da incapacidade relativa. Agora, o menor, ele não pode invocar sua idade se a dolosamente a ocultou. Por exemplo, o menor, ao efetuar um negócio jurídico maior de idade, mentiu, ocultou a sua idade, falou que tinha 18 anos, e agora, ele pode invocar, ele pode falar que ele é menor de idade e pedir anulação desse negócio jurídico? Não, não pode, porque dolosamente, com a intenção de enganar a outra parte, ele omitiu, ele ocultou a sua idade. A gente tem previsão no artigo 180 do Código Civil sobre isso. Vamos dar uma olhada? O menor, entre 16 e 18 anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou, quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Agora, uma pergunta recorrente. Os incapazes, seja absoluta ou relativamente, podem responder civilmente pelos seus atos? E aí, um incapaz, ele gera um dano, uma responsabilidade civil, ele pode responder pelos seus atos? O artigo 932 do Código Civil fala que os pais que vão responder pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Em regra, é responsabilidade solidária do pai e da mãe pelos atos de seus filhos, seja absolutamente ou relativamente incapaz. Nem sempre foi assim. A gente tem que olhar aqui que o artigo 928 do Código Civil, ele trata uma hipótese em que o menor de idade vai poder responder sim pelos seus atos. Essa é uma previsão nova no Código Civil de 2002. No Código Civil passado, de 1916, não existia caso em que o menor poderia responder pelos seus atos. Agora, o Código Civil de 2002 trouxe um caso em que a responsabilidade do menor vai ser possível, só que ela vai ser subsidiária e equitativa. Subsidiária por quê? O menor só vai responder pelos seus atos se os seus pais não puderem responder. E equitativa, o menor só vai responder pelos seus atos se essa responsabilidade não tirar os meios de subsistência básica desse menor e de sua família. Artigo 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar
se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Agora, os incapazes relativamente. Outra categoria. Quem são? Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. São aquelas pessoas que não conseguem, não têm discernimento para exprimir sua vontade. Uma novidade aqui desse dispositivo é que incluiu aqueles que, por causa permanente, não puderem exprimir sua vontade, são relativamente incapazes. Antes, eles eram absolutamente incapazes. Aí aqui o que acontece? É uma inserção entre a teoria das incapacidades e as pessoas com deficiência. Porque a gente viu que o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou o Código Civil e, em regra, pessoas com deficiência hoje são plenamente capazes. Não são relativa, tampouco absolutamente incapazes. Agora, em determinadas ocasiões, pode ocorrer de uma pessoa com deficiência ela ser relativamente incapaz. E quando que isso vai acontecer? Com base nesse inciso, que vai ser se por alguma causa transitória, algum momento, uma eventualidade, ela não puder exprimir sua vontade, ou até mesmo de forma permanente. Uma pessoa que permanentemente não consegue exprimir sua vontade, pelo direito brasileiro, ela é considerada relativamente incapaz e para praticar os atos da vida civil, ela vai ter que ser assistida por um representante. Para isso, vai ser necessário uma ação de curatela que vai nomear esse curador ou então uma tomada de decisão apoiada. E os pródigos também são relativamente incapazes. Os pródigos, quem são os pródigos? São aquelas pessoas que gastam desfreadamente seu patrimônio, seu dinheiro, de forma que ficam sem subsistência. São pessoas que não têm controle de seu bem, de seu patrimônio, que acaba gastando tudo. Um exemplo muito comum de pródigo é os viciados em jogos de azar. Aí, neste caso, vai também caber uma curatela, só que essa curatela dos pródigos, ela se limita aos atos negociais que importem diminuição do patrimônio. Então, aos outros negócios, por exemplo, constituir união estável, ter filho, doação, tudo isso não vai abarcar os pródigos. A única coisa que a curatela vai servir vai ser para os atos negociais que importem diminuição do patrimônio. A gente viu que na regra do direito é a plena capacidade, de forma que a incapacidade é exceção e deve ser, por isso, interpretada restritivamente. Sendo assim, se o pródigo, relativamente incapaz, apesar de gastar desfreadamente sem medida, mas ainda tiver um mínimo existencial, não vai poder existir uma ação de curatela contra ele, porque a intenção do direito aqui é a dignidade da pessoa humana, é conceder o mínimo existencial. Por fim, a capacidade dos indígenas. A capacidade dos indígenas, no Código Civil de 1916, os indígenas eles eram chamados de silvícolas e eram considerados incapazes. O Código Civil, no artigo 4º, parágrafo 2º, falou que a capacidade dos indígenas será regulada em lei especial. Essa lei é o Estatuto do Indígena. O Estatuto do Índio, na verdade, ele diz que é nulo o ato praticado entre índio e pessoa alheia à sua comunidade. Então, se tem um índio ali de uma comunidade e ele celebra um negócio jurídico, por exemplo, contrato de compra e venda, com uma pessoa comum, vamos dizer assim, esse negócio jurídico é nulo. Mas o próprio Estatuto do Índio traz uma exceção, que é que se esse negócio jurídico celebrado entre o índio e uma pessoa fora de sua comunidade for um negócio jurídico válido, vantajoso para o índio, neste caso, o negócio jurídico será válido. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Se você tiver gostado desse vídeo, curte aqui, comenta, envia para alguém que esse vídeo vai ser útil e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!